Bom, pessoal, tudo bem? Primeiro ano. Bom, faltou um pouquinho a gente falar sobre a ligação metálica, né? Viemos falando aqui de várias ligações químicas, né? E exemplos e aplicações dentro das funções orgânicas, né? Das funções inorgânicas, quer dizer, tá? Faltou um pouquinho a gente falar sobre as ligações metálicas. Pois é, a ligação metálica até hoje é um mistério para a ciência. A ciência que eu digo, o mundo da química, tá? Ainda é difícil de entender as ligações metálicas, né? Existe uma teoria sobre a ligação metálica. Essa teoria ela é baseada em um fenômeno, tá bom? Existe uma teoria chamada teoria do mar de elétrons. Essa teoria ela serve para comprovar, na verdade, as propriedades dos metais, tá? E das ligas metálicas. Bom, quando a gente fala de um metal, por exemplo assim, quando eu falo do alumínio, vamos falar um pouquinho do alumínio. Se eu falo do alumínio, o alumínio ele é um elemento que está no grupo 13, ele tem número atômico 13, né? Então, por isso, eu posso dizer que ele tem uma configuração parecida com a do neônio, tá? Que é 10. E depois ele tem 3s2, 3p1. Ok? 3s2, 3p1. Muito bem. Então, o alumínio é um elemento que tem essa configuração aqui final, né? Os dois últimos subníveis que estão no terceiro nível tem 3 elétrons de valência, tá? Mas o que seria uma peça de alumínio? O que seria então uma estrutura com mais de um átomo de alumínio? O que eu estou falando aqui é do alumínio átomo. Mas agora, vamos falar na questão macro, o que seria então uma peça de alumínio? Como é que seria formado isso? Como é que os átomos se comportam? Pois é, essa teoria que a gente fala no ensino médio, ela diz que os átomos de alumínio, quando eles se agrupam e formam uma estrutura estável, ou seja, na forma sólida, né? Apenas um elemento metálico é líquido, que é o mercúrio, né? Então os demais formam sólidos. Essa teoria diz que os átomos de alumínio se agrupam e eles vão liberando os seus elétrons entre si, liberando os seus elétrons entre a superfície que eles estão formando, tá? Então imagine que nós temos aqui então uma superfície, imagine aqui uma superfície qualquer, tá bom? Pode ser assim, ó. Imagine uma superfície qualquer, tá certo? Então imagine esta superfície, tá bom? Estou colocando limitada porque a gente precisa limitar o sistema, tá? Para não ficar tão difícil de explicar. Estamos falando de uma peça metálica. Então, a gente tem então os átomos de alumínio. Alumínio tem 3 níveis. Então, ó, núcleo, uma camada, 2, 3. Tá certo? Núcleo, uma camada, 2, 3, núcleo, uma camada, 2, 3, núcleo, uma camada, 2, 3, núcleo, e assim por diante. Imagine que esse desenho aqui é só um desenho representativo, tá, pessoal? Imagine que numa superfície dessa, a gente tenha N mol, né? A gente fala em termos de quantidade de matéria. São muitos e muitos e muitos átomos que vão ocupar uma superfície para formar, então, né, uma estrutura que a gente possa ter assim uma análise macroscópica, tá? Muita gente que estuda química não consegue sair do microscópico. É diferente quando a gente estuda o microscópico e a gente não vem para o macroscópico. As propriedades metálicas, elas só existem
no macroscópico, tá? Na verdade, as propriedades dos materiais, tá certo, pessoal? Os materiais, sejam eles sólidos, líquidos, gasosos, sejam eles covalentes, moleculares, iônicos, metálicos, os materiais só irão exibir as propriedades que nós conhecemos no macroscópico, ou seja, existe um fator do tamanho e existe um fator da quantidade de fórmulas para atingir aquelas propriedades que a gente conhece, tá bom? Por exemplo, se você for pesquisar as propriedades do ouro, o ouro ele não vai ter as propriedades que a gente conhece quando ele tem ainda quando ele é formado por poucos átomos. Isso é uma pesquisa há pouco tempo demonstrando que o ouro só apresenta as suas propriedades de supercondutividade, por exemplo, quando ele atinge um cluster, quando ele atinge um book, a gente pode também falar assim, com pelo menos quase 100 átomos. Aí ele começa a exibir aquelas propriedades, tá certo? Então vamos aqui ver uma superfície de átomos de alumínio. Quando reunidos, os átomos de alumínio eles começam a liberar seus elétrons de valência. No caso são 3. Quando isso acontece, pessoal, quando há a liberação dos elétrons de valência, a gente vai ter o alumínio então se convertendo a um cátion de carga mais 3, ok? Só que é um cátion no estado sólido, tá? Então, a gente vai ter aqui então cátions com carga mais 3 e cada cátion soltou 3 elétrons nesses intertícios, nesses espaços vazios que existem entre esses átomos, tá certo? Esses elétrons foram soltos. Então percebam que esses elétrons, embora estejam soltos, mas eles ainda estão sendo atraídos pelos próprios cátions que os originaram e pelos cátions vizinhos, tá? Imagina agora que cada átomo desse que eu botei aqui, cada átomo desse é mais 3. Cada átomo desse tem carga mais 3, né? Ó. Mais 3. Cada átomo desse é mais 3. Beleza? Se eu for colocar aqui mais 3 em todos, vai levar um bom tempo, né? Então vamos só colocar em alguns aqui para que você se lembre. Mais 3, tá certo? Então, esses elétrons eles estão soltos, entre aspas, nesse mar de elétrons, porém eles estão sendo fortemente atraídos por esses cátions, tá? Nós chamamos então esse modelo do mar de elétrons, ou seja, existem muitos elétrons que foram liberados para a superfície metálica, tá? Esse mar de elétrons, ou esse rio de elétrons, ele é responsável por algumas propriedades dos metais, como por exemplo, a ótima condutividade, tanto de calor como de corrente elétrica, tá? Quem são responsáveis? Os elétrons na superfície. Esses elétrons, por eles serem portadores de carga, eles são ótimos condutores de calor e ótimos condutores de eletricidade, tá? Os elétrons na superfície, eles vão estar fortemente atraídos por esses núcleos positivos. Então, na verdade, apesar de tudo, existe uma compensação, existe uma eletroneutralidade, tá? Os íons positivos de alumínio mais 3, eles são, essa carga ela é compensada pelos 3 elétrons individuais. Por quê? Porque se a gente pegar o somatório de íons alumínio mais 3, tá? Esse somatório de íon alumínio mais 3, ele vai ser igual ao somatório de elétrons, tá? Que existem nesse mar. Então, de certa forma,
essa superfície metálica ela tem carga total nula, tá? Ela tem carga total igual a zero, ok? Bom, isso é importante. Agora, quando você tem uma superfície metálica, que ela é, vamos dizer assim, que ela tem uma certa massa, uma massa considerável, que ela tem uma certa espessura, né, uma certa profundidade, vamos dizer assim, a gente pode falar que os elétrons e os átomos que estão mais profundamente localizados, que a gente chama bulk, tá? Ó, no bulk, ou seja, no recheio, ali a condutividade diminui, tá? A condutividade ela tende a diminuir nesse sentido, né? Nesse sentido e nesse sentido, tá? A condutividade ela tende a ser maior nas extremidades, tá certo? Nas extremidades a gente tem uma condutividade maior. Por quê? Porque a tendência é que nas superfícies, a gente tenha situações de imperfeição ou situações de insatisfação eletrônica. A gente pode ter átomos que não estão atraindo, por exemplo, aquele total de elétrons que seria responsável pela sua neutralidade. A gente pode ter uma quantidade maior de elétrons em contato com a vizinhança, tá? Então, na superfície, a superfície sempre é uma região de imperfeições. Existe muita questão das interfaces, né? O contato entre as fases. Existe contato entre a fase sólida e a gasosa, tá? Em contato com o ar atmosférico. Existe o contato entre a fase sólida e líquida, caso haja o contato com uma superfície líquida, uma substância líquida, tá? Pode haver o contato entre um sólido e outro sólido. Então, esses contatos entre fases nós chamamos de interface, tá? E a interface, ela é sempre a responsável pelos fenômenos que a gente observa, tá? Os fenômenos de condução, os fenômenos de reações, sempre acontecem na interface. No bulk é mais difícil. O bulk é uma região onde geralmente as condições são mais estáveis, tá? Onde é mais difícil haver alguma mudança, tá certo? Muito bem. Então, quando você vir uma substância metálica, a gente denomina, por exemplo, alumínio sólido. Como é que se escreve? Alumínio sólido é alumínio S, tá? Aí o PAC recomenda escrever o símbolo, né, o estado físico com a letra maiúscula, tá, pessoal? Então, alumínio sólido, alumínio S com carga zero, tá bom? E assim serão os outros metais. Sódio, zero, estado físico sólido, tá? Ouro, professor, ouro, AU, zero, estado físico sólido. Mercúrio, professor, bom, uma certa quantidade de mercúrio vai ser Hg com carga zero, só que o mercúrio no estado líquido, tá certo? E assim a gente vai tendo então essa ideia. Lembrar que a ligação metálica, ela via de regra, ela acontece entre átomos do mesmo elemento químico, tá bom? Aqui no caso eu coloquei entre átomos de alumínio, tá? Entre átomos do mesmo elemento químico, e essa ligação metálica, ela é muito forte. É uma ligação muito forte, por quê? Porque a natureza dela é eletrostática, tá? Os elétrons e os íons, os cátions, eles se atraem por uma força eletrostática, tá? De natureza eletrostática. Cargas opostas. Os cátions são positivos, atraindo esse mar de elétrons que são negativos, tá bom? Então isso vai gerar características bem interessantes para os metais. Por exemplo, os metais, eles conduzem, eles são condutores, eles são ótimos condutores, independente do estado. No estado líquido,
ou no estado sólido. Tá bom? Eles vão ser ótimos condutores, porque o mar de elétrons vai estar lá, tá certo? Eles vão ser ótimos condutores. Eles vão ter altos pontos de fusão, setinha para cima aqui para deixar mais fácil, tá? Altos pontos de fusão, altos pontos de ebulição, tá bom? Altos pontos de fusão, altos pontos de ebulição. Professor, sempre? Não, sempre não. Existem alguns casos que a gente tem que avaliar melhor, tá? Por exemplo, os metais alcalinos e os metais alcalinos terrosos, né, eles exibem pontos de fusão e pontos de ebulição menores do que os outros elementos, tá? Então, os metais alcalinos e os metais alcalinos terrosos, eles exibem ponto de fusão e ponto de ebulição bem menores do que outros elementos, tá? A tendência é que quando você anda na tabela periódica e você atinge elementos com massas maiores, tá? Com massas maiores, você tenha elementos com pontos de fusão e pontos de ebulição maiores, tá certo? Então existe essa exceção dos metais alcalinos e dos metais alcalinos terrosos, tá? É um pouco diferente, tá ok? Com relação às ligas metálicas, como é que se formam as ligas metálicas? O raciocínio é o mesmo, a teoria do mar de elétrons é a mesma, sendo que as ligações metálicas, elas podem ser feitas entre metais e metais, né? Entre metais e ametais. Mas qual é a grande sacada das ligações metálicas? Elas tiveram seu início de pesquisa baseado vamos dizer assim, uma vontade, né, que o homem tinha de corrigir alguns problemas que os metais puros apresentam. Como, por exemplo, no caso do ferro, a oxidação, né? Então, o ferro, por exemplo, ele se oxida fácil, né, enferruja, até o nome ferrugem é em alusão ao ferro. Então, começou-se a se dopar, ou seja, colocar misturas de outros metais junto ao ferro. Carbono, por exemplo, que não é um metal, né? Cromo, tá? Então, essas ligas, elas começaram a serem feitas para que se melhorasse algumas propriedades. Quais propriedades? Propriedades mecânicas aumentassem, né, fossem melhoradas, tá? Propriedades químicas, a questão da dureza, questão da tenacidade. Então, tudo isso foi ganhando corpo com as pesquisas aí. Hoje em dia nós temos um ramo muito grande, que é esse ramo das ligas metálicas, tá? Geralmente, para se ter uma boa liga metálica, tem que ser feito um estudo. Então, geralmente, a gente tem uma área que estuda muito essa questão da composição de materiais, né? Composição entre átomos de elementos químicos diferentes, tá? E existem os diagramas de fases. Os diagramas de fase ajudam a gente a entender como é que se comporta, por exemplo, uma mistura de dois materiais, de dois elementos aí metálicos, por exemplo, como é que se comporta em relação às mudanças de fase ou estados de agregação. Então nós temos, por exemplo, qual seria a temperatura de fusão daquela mistura, qual seria a temperatura de ebulição. Então esse ramo é muito importante nas ligas metálicas. As ligas metálicas, elas são feitas baseadas justamente nesse tipo de parâmetro. Então, por exemplo, nós podemos ter como um grande parâmetro a mistura metálica, ela ser geralmente uma mistura eutética, tá? Ou seja, ela ter um ponto de fusão constante, tá? Mesmo que sejam dois materiais diferentes, dois metais diferentes, tá certo? Esse é um ponto muito importante. Eu vou mostrar agora para vocês no PowerPoint mais informações sobre esses compostos metálicos, tá? Ligas metálicas muito importantes que nós temos, comerciais, né, que a gente pode aqui conversar, nós temos, por exemplo, vamos lá, deixa eu fazer aqui eu vou apagar um pouquinho aqui, ó. Vou apagar aqui um pouco e vou dizer a vocês algumas ligas metálicas bem comuns aí, ó. Nós temos uma liga metálica bem comum, que é o ouro branco, tá?
O ouro branco, o que seria o ouro branco? O ouro branco é uma mistura de ouro e paládio, tá? Ouro branco, ouro e paládio. O ouro cinza. O ouro cinza, uma mistura de ouro e prata, tá? Por exemplo, agora, o ouro vermelho. Essa liga é a mais popular, que é o ouro mais o cobre, tá? Ouro mais cobre. Existem outras ligas bem conhecidas, como por exemplo, outras ligas metálicas, como o latão. O latão é muito aplicado na indústria de alimentos, por exemplo, né? Lata de sardinha, latas de conservas em geral, tá? Feijoadas, almôndegas, todas são feitas com latão. Tanto com latão como também folhas de Flandres, tá? O latão ele é composto de cobre, tá? Desculpa. O latão ele é composto de ferro mais estanho, tá? Ferro mais estanho. Uma outra liga muito utilizada também, e essa a gente vai lembrar, é o bronze, né? O bronze não é uma substância, o bronze é uma liga que é feita de cobre mais estanho, tá? Cobre mais estanho. Então, existem outras ligas, né, bem conhecidas. Por exemplo, no meu tempo, quando a gente fazia uma restauração dentária, a gente tinha uma liga que era chamada de uma liga bem comum, que é chamada de amálgama, tá bom? Uma amálgama é um termo genérico que basicamente explica ou generaliza qualquer liga formada por mercúrio, tá, pessoal? Mercúrio mais, por exemplo, mercúrio mais platina, é uma amálgama, tá? Então, o mercúrio, ele tem uma grande afinidade por metais, principalmente pelos metais nobres, tá? Ele atrai como um chiclete, como um Durapox, e essa liga, ela se chama de amálgama, tá certo? Se chama amálgama. Existem outras ligas de ferro, aço doce, dizer assim, aço cinza, né? Várias ligas que têm usos industriais específicos que variam propriedades de acordo com o seu desejo, né? No caso, a sua aplicação, tá bom? Então agora eu vou mostrar para vocês no PowerPoint mais informações sobre esse mundo das ligações metálicas. Olha a mágica. Bom, pessoal, como eu estava falando na aula, agora começamos a falar um pouquinho aqui sobre ligações metálicas, utilizando aqui os nossos slides. E né, é interessante a gente saber também que os metais, eles possuem propriedades físicas já comentadas, né? Mas agora eu vou reforçar, tá bom? Então, uma delas é que eles são muito maleáveis, ou seja, eles podem ser transformados em lâminas, tá? Eles são dúcteis, podem ser transformados em fios e são bons condutores, tá? E frios, né? Quando você sente a palma da mão ou qualquer parte da pele sobre o metal, você percebe que eles são frios ao tato. Isso é uma característica desses materiais, tá? A maioria dos metais é sólido. Bom, então, quando os átomos metálicos se ligam para formar, então, uma macro fórmula, tá? Uma macroestrutura, o empacotamento desses átomos vai ser similar ao da ligação iônica, porém, a ligação é muito mais forte. Nós temos, então, um empacotamento
similar, porém a intensidade da ligação, a força é muito maior, tá bom? Por exemplo, ele está falando aqui que no átomo de cobre existe aí, para cada átomo de cobre existe 12 vizinhos circundando ele, tá bom? Então vamos lá. Então o modelo do mar de elétrons, ele é o que melhor explica para nós, por enquanto, né, como se forma essa ligação metálica. Tá? Então é como se fosse, por enquanto ainda, essa teoria única, tá? Bom, ele diz que no caso dessa teoria, nenhum elétron é localizado entre dois átomos de metal. Então, os elétrons são livres para fluir através do metal. Tá bom? Não existem ligações químicas definidas. Por isso que existe essa questão da maleabilidade e ductibilidade dos metais. Tá certo? Então, quando o número de elétrons aumenta, então a gente tem uma tendência do aumento do ponto de fusão. E também a ligação aumenta mais, porque a gente vai ter uma aproximação entre o elétron e o núcleo desses cátions, tá? Muito bem. Algumas características de alguns grupos da tabela periódica. Por exemplo, nós temos aí o grupo 3, tá? Que é o grupo do escândio. Nós temos aí alguns metais como escândio, ítrio e lantânio. O grupo 6, com o cromo, o molibdênio e o tungstênio. E aí eu chamo a atenção para o tungstênio, elemento com um dos maiores pontos de fusão da tabela periódica. Isso justifica a sua utilização, por exemplo, em lâmpadas, né, fluorescentes, né? Então ele é muito utilizado porque realmente ele suporta muito calor, tá? E o grupo 8 aí com níquel, paládio e platina. Percebam que nesse grupo 3 existe uma inversão, tá? na questão dos pontos de fusão, né? O lantânio tem um ponto de fusão menor do que o ítrio e menor do que o escândio, tá? Então, não tem como a gente prever que as propriedades, como ponto de fusão, por exemplo, elas vão seguir uma linha sempre na mesma tendência. Existem inversões, que são características próprias de alguns elementos, tá, pessoal? Então, a gente tem aqui um resumo, né, sobre essa ligação metálica e o mar de elétrons, tá? Este aqui é um resumo para a gente poder realmente discutir sobre isso. O importante é saber que os elétrons, nesse mar de elétrons, eles formam como se fosse uma nuvem eletrônica e ficam livres, né, entre os cátions metálicos, e aí nós temos essa atração eletrostática entre esses cátions metálicos e os elétrons. Podemos também incluir aí semimetais, tá? Por que não? Nós temos as ligas metálicas. Então, a simbologia, mais uma vez, de um composto que é um metal é simplesmente o seu nome, né? O seu símbolo, e nada mais. Como nós temos aqui o ouro, o ferro e o cobre, tá? Aqui nós temos, então, um desenho esquemático de como seria esse mar de elétrons. Aqui nós temos os cátions, sendo representados por essas esferas com esse sinal positivo, e o mar de elétrons entre esses cátions, tá? Aqui nós temos um exemplo dos fios de cobre, demonstrando toda a sua ductibilidade e também a condutividade, né? O cobre é um dos melhores condutores por conta da sua eficiência e por conta do seu custo acessível. Aqui embaixo algumas ligas metálicas importantes, como latão, como bronze, como ouro, 18 quilates, que é ouro e cobre, o amálgama dentário e o aço inox aqui nos talheres, por exemplo. Aqui nós temos um desenho do fio de cobre, né? Importantíssimo para a nossa vida diária. Aqui algumas ligas, aço inoxidável, nós temos a presença de níquel e de cromo, bronze, latão. Lembrando a vocês que existe mais de um tipo de latão. Existe o latão, que é formado de cobre, existe o latão formado de ferro e estanho. Alguns chamam de latão, mas também existem as folhas de Flandres, de ferro e estanho. Existe o latão de cobre e zinco, existe o bronze de cobre e estanho. Nós temos o ouro 18 quilates. Esse ouro 18 quilates ele tem 25% de outro metal, que pode ser prata e pode ser cobre. Tá? Nós temos os amálgamas,
que são vários tipos de amálgamas que existem. Nós temos as soldas, tá? A solda também é um tipo de liga metálica. Aqui alguns metais, como é que eles podem ser obtidos, tá? Na natureza só existe na forma nativa, né? Realmente hoje em dia só existe na forma nativa o ouro, prata, platina e talvez paládio, tá, pessoal? Os demais metais eles têm que ser extraídos dos seus minérios, tá bom? Os demais metais têm que ser extraídos. Todos eles você precisa de um método de extração. Esse método pode ser pirometalúrgico, ou seja, fazendo aquecimento, pode ser hidrometalúrgico, ou tratando numa solução, né? Ou pode ser eletrometalúrgico, através de uma eletrólise, que é um assunto que a gente vai ver posteriormente. Aqui, mais uma vez, como é que se comporta os íons metálicos e o mar de elétrons. E aqui falando um pouquinho mais sobre as ligas, tá? Nós temos algumas ligas que são feitas em laboratório. Na verdade, todas são feitas em laboratório, mas temos algumas que foram implementadas que têm utilizações muito nobres, tá? Como, por exemplo, nós temos, ela não está aqui nesse slide, mas a liga o nitreto de carbono é uma liga muito forte e pode, inclusive, superar o diamante na questão da dureza. Aqui a gente tem alguns elementos que podem estar contidos no carbono, tá bom? No carbono não, no carbono diamante, no caso, né? O silício e o germânio, né? E você vê a diferença da energia das ligações químicas entre carbono, silício e germânio. Então, como o carbono ele tem uma energia de ligação muito alta, né? Então a gente justifica que a dureza do carbono se dá por conta dessa alta energia. Se o diamante fosse feito de silício ou germânio, por exemplo, não seria tão duro como o diamante natural. A gente tem vários tipos de ligas, tá? Mas em termos de solução, a gente pode resumir em dois tipos. As ligas substituintes, tá bom? Onde a gente vai tirar o soluto e colocar no lugar do solvente, tá? Os átomos de soluto tomam as posições de solvente. E nós temos as ligas intersticiais, onde o soluto ocupa sítios intersticiais na rede metálica. Tá bom? A gente coloca então uma dopagenzinha do soluto nos espaços vazios que existem na rede metálica. Essa primeira seria da seguinte maneira. Essa primeira a gente tem, por exemplo, como aço, a gente tem o ferro, tá? E a gente tira um pouquinho do ferro e coloca carbono, a gente forma o aço, tá? Nós temos as ligas aqui substituintes, que os átomos que vão entrar têm que ter raio atômico semelhante, ou seja, o tamanho do átomo deve ser semelhante, para que não haja uma grande deformação na estrutura original. Isso pode causar algum problema de resistência, tá? E de propriedades físicas no geral. E os elementos devem ter características de ligantes semelhantes, isso é importante. E aqui sobre as ligas intersticiais, diz que um elemento não pode ser tão grande porque ele precisa caber nesse espaço vazio, tá? Então, para quem não entende, o que seria isso, professor? Bom, um elemento, né, para ele poder caber no espaço vazio, ele tem que ter um tamanho parecido com o tamanho daquele espaço vazio, que no caso aqui é chamado de sítio intersticial. Tá? Então tem que ser um elemento pequeno. Né? Geralmente a liga ela é muito mais forte do que o metal de origem, do que o metal puro. Tá? Então geralmente vai ter um incremento aí na força da ligação química e consequentemente nas propriedades. Ok? Muito bem, então, para quem não entendeu o que é esse espaço vazio, aqui está um desenho de um metal, tá? De um metal ou uma liga, né? Metálica, e aqui esses espaços vazios, isso aqui é um interstício. E aí eu consigo colocar, por exemplo, átomos preenchendo esse espaço, átomos de outro elemento químico, e esses átomos eles vão acrescentar alguma propriedade física, né, que antes não havia, trazendo
uma melhora de desempenho para essa liga ou para esse metal, tá? Isso é muito importante a gente saber, ok? Muito bem, então a gente fica por aqui. Essa é a informação adicional que eu tinha para trazer para vocês. E agora vamos resolver uma questão ou duas sobre ligações metálicas, tá certo? Muito obrigado.